Na noite de 14 de abril de 1912, no meio de um Atlântico calmo e totalmente escuro, o super transatlântico Titanic atingiu um iceberg e afundou lentamente, levando consigo o desespero de mais de 2.000 passageiros. Imediatamente após o desastre, um debate acirrado estourou em ambos os lados do oceano. Será que a falta de iluminação impediu que a tripulação do Titanic detectasse o iceberg a tempo? O Senado dos Tempos UA questionou por que um navio tão colossal não tinha um único farol para iluminar seu caminho. Parecia uma linha de raciocínio incrivelmente óbvia. No entanto, especialistas marítimos britânicos rebateram ferozmente, afirmando que acender uma luz na proa do navio seria uma ação extremamente perigosa. Então, quem tinha razão, os americanos ou os britânicos? E por que, até os dias de hoje, os enormes navios que cortam os oceanos todas as noites ainda decidem não usar faróis? Nossa intuição em terra é simples. Se você dirige à noite, acende os faróis. A luz ajuda você a detectar obstáculos a 100 metros de distância. A distância exata para que um carro pise no freio e pare com segurança. Mas o mar aberto não obedece às leis do asfalto. Vamos colocar um navio de carga pesando centenas de milhares de toneladas na mesma situação. Com sua enorme inércia, a partir do momento em que os motores são desligados e a frenagem de emergência é aplicada, aquele gigante de aço continuará a deslizar sobre a água por mais 3 a 5 km antes de parar completamente. Isso significa, para que um farol realmente previna colisões, ele teria que iluminar claramente objetos a 5 km de distância à frente. Teoricamente falando, fabricar uma luz com uma potência tão terrível não é impossível. No entanto, o problema real que torna a luz óptica inútil, neste caso, é o próprio ambiente marítimo. O ar sobre o oceano está longe de ser transparente, é densamente coberto por vapor de água, névoa e bilhões de cristais de sal em suspensão. Este ambiente causa um fenómeno chamado retroespalhamento, backscatter, o que significa que, ao ligar um farol, em vez de ir reto, a luz de alta intensidade bate nessas micropartículas de água e reflete de volta. Como resultado, em vez de revelar obstáculos à distância, esse enorme feixe cria uma parede branca ofuscante, que reflete de volta para a cabine, anulando completamente a visibilidade. É exatamente como quando você acende o farol alto do carro em áreas de neblina espessa. A luz não ajuda você a ver a estrada, apenas o cega ainda mais. Mas na realidade, com a tecnologia atual, já temos sistemas de iluminação capazes de perfurar a neblina. Ou seja, resolver a barreira física é viável, então o que mais impede que os navios usem faróis para iluminar à noite? A resposta está no próprio corpo humano. Se você tiver a chance de entrar na cabine de um supernavio ou contra a torpedeiro à noite, verá tudo submerso na escuridão absoluta. Lá dentro, as telas ou equipamentos que devem ficar ligados usam luzes vermelhas de baixíssima intensidade. Tudo isso serve para proteger um composto biológico incrivelmente frágil no olho humano. A rodopsina, o pigmento da visão noturna. No escuro, a rodopsina age como uma versão biológica de óculos de visão noturna. Quando os fótons mais fracos entram no olho, a rodopsina os captura, transformando-os em um sinal para ser enviado ao cérebro. A partir daí, o cérebro reúne e analisa os sinais, reconstruindo os contornos dos obstáculos, para que sua consciência possa vê-los. A rodopsina leva de 30 a 45 minutos para se acumular e atingir sua eficiência máxima, mas precisa de apenas 0,25 segundos para desaparecer completamente diante da luz branca de um farol. Quando isso acontece, todos os tripulantes caem em um estado de cegueira biológica temporária. Em um navio que avança velozmente pelo oceano, isso é como pendurar sobre eles uma pesada sentença de morte. Assim, para que o navio possa usar faróis, precisaríamos tanto pesquisar para desenvolver os equipamentos mais avançados, quanto resolver o problema da estrutura biológica do olho humano. Este é um problema difícil e ainda sem solução, o que faz com que os faróis ainda não possam aparecer no vasto oceano. Então, como dezenas de milhares de navios no oceano se comunicam para garantir a segurança? Sem faixas de rolamento ou faróis, no espaço infinito do oceano, os navios gigantes se movem e se cruzam de todas as direções. Diante dessa complexidade, a Organização Marítima Internacional estabeleceu o COLREGS, o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar. Segundo este código, as embarcações no mar não usam luz para iluminar o ambiente. Usam a luz para se identificar e indicar a direção. Todos os navios do mundo, desde um iate pessoal até um super porta-aviões, devem transportar um sistema de luzes de navegação padrão. Dessa forma, a luz vermelha ficará a bombordo, esquerda, a luz verde a estibordo, direita, e a luz branca no alto. Graças a essa convenção, os marinheiros não precisam ver o formato inteiro do outro navio à noite.
mas apenas observar e decodificar o ângulo dos pontos coloridos para controlar toda a situação. Por exemplo, se você estiver na cabine de pilotagem, olhar para o horizonte e ver um ponto de luz vermelha passar, saberá que há um navio atravessando da direita para a esquerda. Ou, se você ver as luzes verde e vermelha se aproximando ao mesmo tempo, a probabilidade é muito alta de que o navio em frente esteja vindo diretamente em sua direção. É assim que esses minúsculos pontos de luz fornecem dados precisos sobre posição, status de movimento e determinam claramente quem tem a preferência. Sem parar nas regras, para sobreviver na escuridão do oceano, a indústria marítima descartou completamente a dependência de ondas ópticas, luz visível. Os pesquisadores mudaram o foco para um tipo de luz muito mais poderosa, as ondas de rádio. Hoje, os navios modernos navegam e detectam obstáculos com base em duas soluções técnicas principais. A primeira é o sistema radar. Ao contrário da luz dos faróis, as ondas de radar podem penetrar as condições climáticas mais severas, desde neblina espessa até grandes tempestades. Ele varre continuamente e reflete sinais, fornecendo dados sobre os objetos ao redor a uma distância de até dezenas de milhas náuticas, sem cegar nenhum marinheiro. Em segundo lugar, os navios também utilizam o sistema de identificação automática, AIS, uma espécie de rede de compartilhamento de dados em tempo real. Os navios transmitem continuamente sinais digitais com coordenadas GPS exatas, direção de movimento e velocidade real para as telas uns dos outros. Graças ao AIS, um capitão pode saber exatamente que tipo de navio está a 10 km de distância e a que velocidade está viajando, sem sequer precisar vê-lo. Atualmente, de acordo com as normas da Organização Marítima Internacional, IMO, os sistemas radar e AIS são equipamentos obrigatórios em todos os navios comerciais internacionais de 300 toneladas ou mais. Desde os gigantescos navios containers da Maersk, Dinamarca, até os ultramodernos super porta-aviões da classe Ford da Marinha dos Chinook, todos estão se comunicando através desta rede de rádio. Agora, vamos voltar à questão do inquérito do Tribunal de 1912. Os especialistas marítimos britânicos estavam absolutamente certos. Mesmo que o Titanic estivesse equipado com um enorme farol na proa naquela noite, o desastre ainda teria acontecido. Mas com o desenvolvimento da tecnologia e da inteligência artificial, no futuro, quais novos dispositivos e softwares os navios serão equipados para garantir a segurança? E se você ainda está curioso sobre coisas familiares, mas que poucos entendem bem, comente o assunto que você quer que eu explique em seguida. Obrigado por assistir.